Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus pelas bondades dele. O que for colocado aqui seja para a glória do Senhor e de Yeshua, amém? Eu estava meditando aqui em Jeremias, aí encontrei uma mensagem que leva ao Gênesis, o início, e pode parecer, quando a gente lê assim, é uma profecia, né? Uma profecia para o fim dos tempos. Então pode parecer para quem é leitor assim, simplesmente está lendo para conhecer o que diz a palavra do Senhor, passa despercebido a profundidade dessa revelação e dessa profecia, porque é uma profecia, tá? Então eu vou ler aqui, deixar registrado aí, é mais uma mensagem que nos edifica e nos traz, né, a certeza de que todas as coisas, como diz lá em Apocalipse, eis que faço novas todas as coisas, e de fato serão. Eu já falei bastante, colocando mensagens que estão aí em Ezequiel, mensagens proféticas. No próprio livro de Isaías vai falar, tem uma mensagem que fala assim: não haverá mais choro, ele limpará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, não haverá tristeza, nem morte, nem fome, nada do que nos traz o entendimento de que é difícil para a vida humana, não haverá mais. Será um novo tempo, né? E esse tempo, essa própria mensagem de Isaías vai dizer como que vai ser. A criança vai brincar com a áspide, que é a serpente, cobra, e não vai se ferir, vai brincar com o leão. O leão, ele não vai ter mais esse instinto carnívoro, né? Então, tudo, a natureza animal e a natureza humana será outra. Será uma natureza voltada para uma vida edificada, uma vida eterna. O que acontece no mundo? O que a palavra do Senhor diz? Que a palavra do Senhor está toda alinhada. Ele começa a falar de um assunto, é porque a palavra do Senhor está toda alinhada. Louvado seja Ele, né? Por isso que é bom ter a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, como um hábito de leitura. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna em Cristo, Yeshua, né? Então logo entendemos que o pecado é o causador, né, de tudo aquilo que se leva para o fim da vida, o fim da saúde física, mental. Em primeiro ou segundo Coríntios vai dizer: não saber vós que sois o templo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, que são vós, Deus o destruirá. E isso é algo que é interessante falar também, de repente, em um outro vídeo mais aprofundado. Tem outra mensagem em Coríntios que fala: quem peca contra o corpo, o peca. Porque existem pecados que são pecados contra o Senhor, contra os ensinamentos, os seus preceitos, os mandamentos, contra tudo aquilo que nos conduz a uma vida. Se você ver os vídeos anteriores, você vai ver que eu falei sobre louvor, adoração, culto, tudo que vai contra, né, para que o humano tenha hábitos que vá de acordo com os frutos da carne, que está em Gálatas 5, né? Vai de acordo, e os 7 pecados capitais, né? Aquela coisa toda, também eu já coloquei no canal. E é interessante falar disso tudo numa introdução aqui, depois vocês vão entender, por causa que a gente tem que ter consciência do quanto que o pecado, ele é danoso. Ele só nos faz mal, é contra a humanidade, né? O que nos leva à morte
não é nada que é a favor da gente, né? E existem os pecados, como diz o que eu coloquei aí, quem peca contra o corpo, pega. Aí já na questão, né, de tudo aquilo que é levado para o corpo, então de uma maneira ou outra a pessoa vai ter resultados que não são bons na sua carne, né? Por isso que a medicina está aí tão evoluída e avançada para tratar pessoas, porque as pessoas precisam ser libertas. E ao compreender que o pecado contra o seu corpo em nada lhe favorece, a pessoa vai trabalhando também entendendo os pecados que é contra o Senhor. Então a gente tem que ter tudo isso claramente em nossa mente, porque nós somos pessoas, seres humanos, e precisamos ter uma direção certa, né? Eu coloquei essas questões aí porque eu vou ler aqui um versículo em Jeremias 4, e aí depois eu vou pular e ler outros, tá? Aqui em Jeremias 4, versos 1 e 2 vai dizer: Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe de mim, de minha vista, os seus ídolos detestáveis e não os desviar, e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. É importante falar disso aqui primeiro, porque as exortações do Senhor para o seu povo, Israel aqui era um povo que foi liberto do Egito, né? Tem toda a trajetória escrita lá em Êxodo, né? Todo o trabalhar do Senhor através da vida de Moisés para conduzir o povo a uma nova terra, porque o Senhor estava sempre levando o povo a uma compreensão de que eles precisavam ser separados, eles precisavam se esforçar. E lendo lá, vão perceber que muitos ficaram pelo caminho, porque não conseguiram chegar, né? A questão da obediência no requisito Deus, no que o Senhor quer. Porque hoje em dia as pessoas elas até pensam que estão em obediência, mas é mais uma doutrinação. A obediência ela vai além, porque nós estamos no tempo de Yeshua. O entendimento de como o Senhor sempre quis que o povo dele andasse é único, não mudou, porque mudou a nova aliança, porque veio o Filho, o nosso resgatador, não mudou. Porém, a responsabilidade, ela se tornou individual na vida, no dia a dia, por conta de uma consciência condicionada pelo Espírito Santo. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19 em diante, vai dizer: não apague o Espírito. Apagamos na rejeição. E eu tenho um vídeo também que eu falei o que é ser evangelista. Ser orientado pelo Espírito Santo é como se fosse o prêmio, é como se fosse o alvo alcançado, né? Por causa que o Senhor trabalha desde o início enviando mensageiros, enviou anjos, levantou homens como o patriarca Moisés, como Abraão e tantos outros, para que o povo tivesse uma referência de vida com o Senhor. Nem sempre todos estavam na mesma comunhão, mas ali o que era levado em consideração é que o Senhor estava na direção da vida de todos, porém apenas uma pessoa sempre estava ali mais em contato, como Elias, como Eliseu. Aí o Senhor levanta os profetas, para os profetas falar a vontade do Senhor. No tempo agora novo da redenção, o tempo da graça em Yeshua, é um tempo que nós somos orientados pelo Espírito Santo. Então, se a gente não der ouvido à voz do Espírito Santo, que é essa voz que ecoa na nossa mente a partir do momento que a gente passa a ter conhecimento do que é certo, do que é correto,
Então aí estamos apagando o espírito. Resumindo, tá, gente? Porque começa a falar do assunto, depois entra em outro, mas é por aí mesmo. Então, nós não somos ainda corpos, também já foi colocado aí no canal, nós não somos corpos que já foi circuncidado, não, Ai, meu Deus, agora me fugiu. Quando eu lembrar, eu coloco pra vocês, tá? Porque quando o Senhor vier, é incorruptível, pronto. Quando a gente... É tanta coisa na minha cabeça, acaba que fugindo algumas coisas. Quando nós nos tornarmos corpos incorruptíveis, que com o Espírito Santo em nós isso é possível, embora tenha aquelas mensagens que falam, se cair, o Senhor é fiel. Por quê? Porque o Senhor não... Essa queda não se refere a um hábito de desejo e um hábito de gostar de pecar, né? Não. Mas se acontecer por acaso alguma situação da vida, o Senhor é fiel para nos trazer a consciência, né? A luz de que não é esse aí o caminho. Olha, alinhamentos na Terra tem muitos que levam as pessoas a terem concordâncias. As pessoas precisam ter cuidado com isso, né? Então o Senhor está ali o tempo todo nos instruindo. Quando a gente tem o hábito de meditar na palavra do Senhor, o Senhor sempre nos dá o escape, que é usando a própria palavra dele, para escapar das artimanhas, né? E assim por diante. Agora o assunto aqui, que é muito interessante, Jeremias, a partir do versos 23, eu não vou ler tudo, tá? Só vou ler até o 26, tá? Que vai dizer, o meu povo é tolo, eles não me conhecem. Então, esse versículo aqui, ele vem depois de toda uma instrução, desse versículo 1 ao 2 que eu li para vocês, do que o Senhor... como eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu preciso colocar o contexto, né? Contextualizar o capítulo, para não ficar assim fora de contexto. Então o Senhor tá ali, né? Se você ler tudo lá, você vai ver. O Senhor tá falando. Para que o povo sempre... Não é que o Senhor não sabia o que ia acontecer. Ele sempre sabe o que vai acontecer desde o fim dos tempos. Ele sabe a quantidade de fios de cabeça da cabeça de cada ser. Mas é que o Senhor está lidando com pessoas. Então, é o retorno que se vai ter de uma instrução através dos seus mensageiros e as pessoas caindo na realidade, né? Que ó, não é por aí. Ou então tendo mais clareza. Então o Senhor sempre insistia para manter um determinado número de pessoas até o momento ali da vinda do Redentor, consciente do que era viver uma vida de retidão, como eu li lá, né? Vida de justiça, ó, fidelidade, justiça e retidão. É o mesmo, bem próximo, né? Testemunho que ele dá a respeito de Jó. Então o Senhor tá ali, ó, o tempo todo, geração, falando, vocês me ouçam, vocês ouçam os meus mensageiros, porque eu sou zeloso com o meu nome, eu sou zeloso com as minhas leis, eu sou zeloso, vocês não podem andar de qualquer jeito. Agora que nós somos ministrados com o Espírito Santo, que o Senhor nos dá a capacidade através da meditação de nos tornarmos circuncidados no coração, tendo um novo espírito, ter o batismo do Espírito Santo, ser condicionado à vida espiritual, a ter amor à justiça, à fidelidade, à retidão, a vigiar, a procurar estar atento por conta, né, de todas as coisas que quer tragar. Então o Senhor hoje ele faz isso com o Espírito Santo, por isso não apague o Espírito Santo. Por isso que lá também em Mateus vai colocar que qualquer pecado, seja contra o Senhor ou contra Yeshua, o Senhor perdoará, mas contra o Espírito Santo não, nem na terra nem nos céus. Por quê? A pessoa, volto a dizer, o livro, o que é ser evangelista, o que é ser evangelista, eu coloco bem isso. Então aí a pessoa, né, estará
indo contra, depois de tantos processos de edificação, de chamada de alerta, a pessoa está só negando, negando, negando. E isso vai além de religião. É um coração e uma mente voltada para a fidelidade, para a justiça e a retidão. Isso é muito importante que se entenda, tá? Então aí por isso esse verso: o meu povo é tolo, eles não me conhecem. Conhecer o Senhor a fundo, tem uma mensagem também colocada pelo salmista que eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. A profundidade, né, desse comprometimento, o grau de comprometimento que a pessoa tem com o Senhor. São crianças insensatas que nada compreendem, são hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Ele continua, né, dando essa exortação aí. E agora eu vou adentrar aqui nesse assunto que está lá em Gênesis. Vocês vejam que interessante. Versos 23. Olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia, para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes, e eles tremiam, todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas, por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Gente, prestem muita atenção aqui. Essa palavra aqui, ela é tremenda, né? Eu presto muita atenção de vocês. Eu falei que lá em Gênesis, como está colocado lá em Gênesis 1, inicia dizendo, né, que a terra era sem forma e vazia. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa água que tá, esse céu azul é água, gente. Mas tem um espelho fundido, um espelho, um domo, um firmamento, como está escrito aqui também em Gênesis, para fazer separação das águas de cima para as águas de baixo. E depois surgiu essa porção seca chamada terra, né? Então, é interessante aqui que vocês se atentem, porque nós sabemos o que nós precisamos saber da palavra do Senhor, tá? Se vocês quiserem ter um estudo mais aprofundado, vocês anotem aí, ó. Quando o Senhor fala a respeito de noivado, em Jeremias 2:2 e Oséias 1:2, quando o Senhor fala de casamento em Ezequiel 16:8-14, Oséias 1:3, quando ele fala de adultério em Jeremias 5:7 e Ezequiel 16:35 e 52, quando ele vai falar da desavença em Jeremias 3:8-10, Ezequiel 16:35 e 52, e aí vem a restauração, que está em Ezequiel 16:53 ao 63, Jeremias 31, versos 31, 32, capítulo 32, versos 40, capítulo 50, versos 45. O Senhor está usando os profetas dele para chamar a atenção de um povo obstinado, de um povo que reluta a obediência, a observar as instruções dadas ali pelos profetas para que eles continuassem no seu modo de vida, porque aqui é um modo de vida, é um hábito, né, diário, a
testemunhar o Senhor na vida deles, testemunhar uma fidelidade, uma vida justa, uma vida reta. Isso é muito importante para o Senhor, porque é como Ele trabalha. Se você ver os vídeos anteriores, aí você vai entender um pouco a respeito, pelo menos os 6 últimos vídeos, vai falar muito sobre essa questão do como que o povo foi condicionado a adorar, a louvar, sobre a Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo, esse levante todo das trevas. O último foi sobre a estátua, né? Lá de Nabucodonosor. Então levantaram-se impérios, hoje nós estamos aí nos pés. Então tudo isso foi levantado pelas trevas, que é alimentada justamente pela natureza rebelde do povo do Senhor. Porque o primeiro versículo lido foi: se voltassem para o Senhor. Não seria só o povo do Senhor que seria abençoado, seria todas as nações. E a bênção não tem nada a ver com riquezas, porque a terra ela sempre teve aí a riqueza, né, extraída dela. Mas é uma riqueza de vida, de alma, de saúde, de vitalidade, de harmonia, de edificação, de avivamento. O que a humanidade foi condicionada foi o contrário, para que isso não ocorresse, no sentido de que existe um número que já é condenado. É pequeno o número, porém, é como se fosse, vou colocar aqui, poderia colocar qualquer gênero, tá? Mas eu vou pôr um gênero, como se tivesse uma banda, surgiu uma banda de rock. E essa banda de rock viralizou hoje, né? Vai fazer um show, vai fazer uma turnê em tal país, tal. 3 ou até um ano antes de um agendamento em determinado país, todos os ingressos já esgotou. Então, esse é só um exemplo. Para vocês verem o que significa massa de manobra. Não existe forma melhor de colocar como essa. Massa de manobra significa isso, tá? Então, o Senhor, Ele sempre chamou atenção, mas não ia acontecer. Porém, um certo número ia ouvir, entender e continuar firme na obediência ao Senhor, e na retidão, na fidelidade e na justiça. E todos esses tópicos aqui foram processos do Senhor trabalhando até que viesse o Redentor. Agora que nós já sabemos que o Redentor veio, ressuscitou, vive, está ao lado do Pai, à direita, a interceder, né? E todo poder e autoridade está sobre o ombro dele, e ele virá julgar vivos e mortos, grandes e pequenos. É o mesmo que já fez novas todas as coisas. Aí vem aqui Jeremias com essa mensagem que fala que o Senhor, né? Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Ela está sem forma e vazia para os céus. Na visão do Senhor, existe um breu terrível, umas trevas que inunda todos os países, vou colocar aqui, porque é o que as pessoas estão se alimentando. É o nível de incredulidade, de idolatrias, de adultérios, que é o que o Senhor estava falando, para deixarem esse adultério, né? Essas práticas, né? Afastar os seus ídolos detestáveis e não se desviar, porque a questão de ídolo vai abranger muita coisa, e nós, como somos templo morado do Espírito Santo, o que ocupa a nossa mente é como se tivéssemos cultuando as trevas, entende? Não dá para, não quero que esse vídeo fique muito longo, que eu vou colocar ele no Instagram também. Então vocês fiquem atentos, né? De que essa profecia está aqui, mas não quer dizer, vai ser tudo devastado, vai voltar a ser como que era antes.
Não, ela vai ser transformada porque ela pertence ao povo do Senhor. Mas para os céus, a visão do Senhor é essa, e não era para ser essa, porque de uma terra vazia que estava lá em Gênesis, o Senhor tornou ela habitável, trouxe o ser humano para cá, para povoar e viver numa harmonia com a natureza, com os animais. Porém, não foi isso que aconteceu, por isso foi necessário vir, né, o tempo de redenção, que é Yeshua. Então, quem se apegar a ele vai viver a eternidade aqui, essa terra transformada, vivendo o culto verdadeiro, a adoração verdadeira, a santidade verdadeira. Aí vamos ter sim esse corpo incorruptível 100%. Não vamos ter falta de nada, a terra foi dividida por preço. Hoje em dia, para você conseguir comprar um lote ou um terreno, é um absurdo, você tem que trabalhar anos e anos para conseguir comprar um terreno. Então, você acha que Deus está se agradando dessas coisas? Então, a visão do Senhor é essa. Existe um porém, né, que aqui tem luz, que tem o povo do Senhor. Então, nos apeguemos à palavra, ao Evangelho, tá? E que o Senhor continue com a graça, com a bondade dele, para que muitos sejam alcançados. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Até a próxima, pessoal.